João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. João Cantigas Esteves, deixe-me começar por si e pelos dados das exportações que foram hoje relatos. As exportações em agosto cresceram mais de 13%, mostram que pelo menos há ainda um motor da economia que continua a funcionar. Sim, sem dúvida. Enfim, também precisamos de algumas boas notícias e essa das exportações é sem dúvida nenhuma um dado positivo, e aqui acho que devemos também dar uma palavra de felicitação aos nossos empresários e às empresas que efetivamente não desistem e estão no caminho certo, porque a exportação, não há dúvida nenhuma que nesta fase pelo menos é uma força motriz muitíssimo importante, e é de salientar também algo que me parece relevante, que é o espaço extra-europeu. Portanto, isto é, as exportações cresceram razoavelmente face ao ano anterior, e também um sinal muito positivo é que fora da União Europeia, digamos assim, o crescimento é muito significativo. Creio que portanto, os empresários conseguiram redirecionar o destino das exportações. Exatamente, quer dizer, porque nós também às vezes temos que nos lembrar que o tempo vai passando, portanto, e enfim, há aqui problemas que já se vêm arrastando há algum tempo, precisamente os países emergentes, a própria lusofonia, que já falamos aqui tantas vezes, e também, naturalmente, os países asiáticos, e percebe-se que, de alguma forma, os empresários vão reagindo e vão gerindo, porque isso é que é gerir, é tomar decisões. Eu acho que, por vezes, uma coisa que tem falhado a Portugal e aos dirigentes é exatamente a capacidade de decisão. Ficamos à espera, vamos aguardando, e não nos antecipamos e não tomamos as decisões que são necessárias. Neste caso, dá a impressão que há algo que já se vinha identificando há algum tempo, que era a Europa revela algum cansaço, há, digamos, ali uma economia que toda ela, enfim, não vai ter, nos tempos mais próximos, crescimentos muito significativos, contrariamente a outras regiões do globo que, efetivamente, apresentam ainda ritmos de crescimento muito interessantes. Desse ponto de vista, verifica-se que houve uma procura de novos mercados, eventualmente também com o apoio das instituições, eventualmente, que trabalham mais na área internacional. Sabemos também que, efetivamente, a diplomacia económica tem sido, digamos, um lema deste governo. Portanto, admito que começa a haver aqui, enfim, alguns sinais positivos e num sítio certo, que é, efetivamente, nas exportações também. Uma nota adicional, que também, contrariamente aos meses anteriores, as importações tiveram um ligeiro crescimento, enfim, não decresceram como no passado, mas de qualquer forma, enfim, é um ligeiro crescimento face ao crescimento significativo das exportações. Portanto, é um dado positivo para a nossa balança comercial, também, se quisermos, para a nossa balança externa, e desse ponto de vista, enfim, precisamos de umas boas notícias e devemos também aqui reconhecê-las, não é? São esses sinais positivos, mas, Rui, será possível continuar com este ritmo de crescimento das exportações, mesmo redirecionando os países de destino? Boa noite. É possível. Há capacidade para estes países de destino, no fundo, substituírem aquilo que era o consumo da União Europeia? A questão de fundo é se nós temos produtos e empresários com capacidade de descobrir oportunidades nesses novos mercados. Não é fácil mudar produtos e mercados ao mesmo tempo. Agora, a economia internacional, de facto, vai ter um crescimento positivo, 3,5%, e, portanto, nós temos que os procurar, e é isso que está a acontecer com os empresários. Aqui permite-me realçar que estamos acima das expectativas, bastante acima das expectativas. Não é razoável pensarmos que vamos conseguir aguentar este ritmo, porque há queda, de facto, nas encomendas, há queda a capacidade produtiva também está quase esgotada, e muitas vezes na própria questão do financiamento à compra de produtos que depois vão ser convertidos em exportações. A última, nessa linha de raciocínio, a última deixa que estamos a tentar ultrapassar é a própria marca Portugal como sendo o aspecto negativo. E aí, se há um ano Portugal estava a ter uma imagem internacional muito má, como sendo um país que estava muito perto da falência, hoje começa-se a pensar que Portugal está a sair do problema e, portanto, as empresas portuguesas estão a reagir bem, têm a vontade de encontrar novos caminhos. Essa questão de comunicação externa, infelizmente, não é mesmo em Portugal. Para dar a última parte, era uma palavra quanto à questão das greves, nomeadamente nos portos de Lisboa, Setúbal e Figueira da Foz, que tem, por exemplo, a nível... Que são uma peça-chave nesta questão das exportações. Peça-chave da questão das exportações, no contexto em que Portugal está, que todos nós temos que encontrar um caminho. Por exemplo, só a nível da pera
Pera Rocha, as perdas estimadas são cerca de 1 milhão por semana. Digamos, é muito dinheiro num setor emergente, que é o setor, digamos, agrícola, a nível da exportação, e é também exportações para o Brasil, que é um dos países, um dos mercados que mais cresceu, nomeadamente 134%. Ou seja, é um fator de irresponsabilidade destas pessoas. Digo irresponsabilidade porque colegas do mesmo setor de atividade, nomeadamente os portos do Norte, o Porto de Leixões, critica os chamados camaradas do Sul por atividades que estão a ter contra a economia nacional. E pegando num dos pontos que referiu, a questão do financiamento, que continua a ser uma barreira para muitos empresários, e aliás, ao longo da tarde, os empresários que foram ouvidos pelo Económico, alguns deles revelaram mesmo essa queixa de que há empresários que de facto têm encomendas, mas depois falta-lhes o financiamento para irem buscar a matéria-prima. Nesse aspecto, há ainda muito trabalho a fazer por parte da banca portuguesa, do Executivo, mesmo nesta definição do Orçamento de Estado para 2013? São excelentes questões. Digo excelentes porque vamos tentar identificar 3 pelo menos. O trabalho é de todos. O trabalho há muito pela frente, as semanas todas, durante anos. O problema de uma crise financeira nunca se resolve em pouco tempo. O problema de uma crise financeira é preciso descobrir porque é que chegámos lá. E a vossa peça anterior referiu que era por questões do montante da dívida, ou seja, nós atingimos o plafond de capacidade de pagamento. Por exemplo, imaginemos o caso da Grécia, que se vê as figuras na televisão e na comunicação social. Se a Grécia entrar em default, quais são as consequências diretas para os fundos de pensões portugueses, para os bancos portugueses e para o Estado português, que tem dívida, quer de empresas, quer dívida do Estado grego? É perder este dinheiro. Este dinheiro está perdido. Considerado que esse dinheiro está perdido, a mesma pergunta é colocada perante o dinheiro emprestado aos países do Sul, nomeadamente Espanha, Portugal, e Itália está a tentar fugir pelo monte. Esta questão é colocada de quem tem dinheiro e quem tem esses fundos. Portanto, temos de ter muito cuidado com a questão como tratamos esta imagem exterior do comportamento interior. E digo isto porque cheguei hoje de uma viagem, nomeadamente de Moçambique, e observa-se muito o que é que se comenta sobre Portugal. O que é que se comenta sobre Portugal? Sobre a crise portuguesa. E este tentar cair o poder na rua está a ser muito negativo. Este muito ruído e pouca análise da profundidade do que está a acontecer. Ruben, respondendo à sua questão, a questão do trabalho é imensa, a questão do financiamento é muito grande e a melhor resposta foi dada também pela vossa peça, não só na questão da dívida, mas também na emissão da PT, que hoje emitiu novamente 600 milhões a uma taxa de 6%. E Portugal, a semana passada, conseguiu reverter a dívida para 2 anos, para além do chamado acordo com a Troika. Ou seja, se o problema é o financiamento, se o problema é a capacidade ou a incapacidade de poupança dos portugueses, que nos obriga a procurar no estrangeiro esse capital, então temos que valorizar estes instrumentos, como é a coesão social, como é a estabilidade, como é a atitude de um povo em procurar um caminho de saída para a crise em que estamos. João Canteiro Esteves, outro dos empresários ouvido hoje pelo Económico, dizia que é pena que o Governo não tenha feito, de facto, um pacto com os empresários, nomeadamente destas áreas mais exportadoras. Falta este apoio mais claro do Executivo às exportações? Eu julgo que nunca é demais, ou seja, eu acho que, infelizmente, no nosso país e nas últimas décadas, criou-se aqui um problema que eu acho que não está de todo resolvido, que é a percepção geral do papel das empresas e dos empresários no país, e na sociedade e na economia. E vejo com alguma apreensão que ainda não é completamente claro o que já devia ser, que sem empresas não há país, não há economia, sem empresários não há nada a fazer, não há crescimento económico, não há criação de emprego. E vejo muitas vezes ainda, digamos, as empresas a serem olhadas um pouquinho de lado e não haver, digamos, este apoio também às empresas, aos empresários, em todos os momentos, melhores e piores. E desse ponto de vista, enfim, é vulgar dizermos que apoiamos os bens transacionáveis, os exportadores e as exportações, mas eu julgo que nunca seria demais, nunca será demais, que o nosso coletivo, e vou além do próprio Governo, digamos assim, os vários agentes económicos, os próprios, naturalmente, o Governo, mas também os partidos em geral, os próprios sindicatos, as associações, de facto, não é demais lembrar que, novamente, o crescimento económico só pode aparecer através das empresas, a criação de emprego sustentável também só pode aparecer através das empresas, e isso é um trabalho
trabalho que não tem alternativa. Como estamos a ver, digamos, o Estado está completamente esgotado. Obviamente que a tendência não pode ser diferente desta, porque durante anos e anos houve aqui um excesso da presença do Estado, isso tem que ser aliviado, e através das empresas. Agora, realmente, essa questão de financiamento, eu estou muito de acordo com o que disse o colega, e acho que há aqui alguns sinais nessa frente. De facto, em geral, é notável, lá está, a descida das taxas de juros que tem acontecido na dívida pública, e a operação da semana passada foi notável ao trocarmos uma dívida já para aliviar 2013, isto é, para aliviar o início da ida aos mercados. Portanto, penso que foi uma estratégia muito interessante, passar um bocadinho mais para a frente. Agora, é preciso manter esse rumo, é preciso manter e insistir nesse trajeto, porque obviamente a descida das taxas de juros vai ser também útil eventualmente às empresas. Isto é evidente que é difícil, mas que possa haver algum crédito, e esse crédito, digamos assim, seja, caso venha a acontecer, um pouquinho mais, em condições mais favoráveis. Agora, também é verdade, e acho que temos de ser um bocadinho realistas, dizendo que não vamos voltar, digamos, ao paradigma anterior em termos de crédito. Portanto, efetivamente, as empresas vão ter que ser criativas, a sociedade em geral, os próprios agentes económicos vão ter que desenvolver novos produtos, novas formas, digamos assim, de proporcionar capital às empresas, seja capital de risco, ideias novas que possam aparecer, inovadoras, para, por outra forma, digamos assim, também permitir o financiamento às empresas, em particular, enfim, aquele núcleo, digamos assim, de médias empresas e que são muito importantes para a exportação. Por último ainda, relativamente ao financiamento, eu julgo que há aqui outra frente que tem havido alguns sinais também positivos, que é exatamente a área da poupança. Nós sabemos, nos últimos tempos, temos tido níveis de poupança completamente insuficientes. De vez em quando vão saindo uns números que parecem, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar da redução do poder de compra das famílias e do rendimento disponível, a verdade é que tem aumentado a poupança. E aqui convém lembrar, enfim, o clássico modelo poupança para crescimento e para investimento. Portanto, eu julgo que esta frente da poupança, que nem sempre tem sido bem tratada, convém lembrar os zigue-zagues dos governos relativamente aos produtos de poupança, nomeadamente a nível estatal. Tem havido, já para não lembrar, os certificados de aforo, mas enfim, lembrar que essa será uma via clássica, lá está, para poder permitir algum acesso depois às empresas através de crédito. Mas deixe-me pegar nessa questão para fazer aqui a ponte para o Orçamento do Estado para 2013. Não é um orçamento que, enfim, vai penalizar esse esforço de poupança? O orçamento de 2013 vai ser muito, muito difícil, muito trabalhoso, muito complicado, mas também importa relembrar às vezes aquilo que é óbvio, mas importa repetir. Evidentemente que, bem, usando a terminologia que mais ou menos se tem utilizado, obviamente estamos a falar de austeridade em cima da austeridade. Convém dizer que há praticamente 2 anos, em 2010, tínhamos déficit acima de 9%. Portanto, efetivamente, o que está aqui em causa é um trabalho completamente gigantesco. E, portanto, mesmo fazendo, e como sabemos, 2012 volta a haver ali bastante dificuldade em reduzir, mas convém lembrar que vimos de um patamar de praticamente 10%. Portanto, quer dizer que o trabalho é gigantesco. E não é num ano, nem 2, nem 3, como diz o colega muito bem, infelizmente que isto se resolve. Ora bem, isto para dizer o quê? Que, obviamente, é inevitável que, em cima daquilo que já foi feito, e eventualmente até, se calhar, nem foi tanto como deveria ter sido, vai ter que ser feito mais. Não é já está pronto, não. Aquilo que foi feito tem que se manter e mais alguma coisa. Ou seja, lá vamos precisar, sensivelmente, de 4 mil milhões. Portanto, efetivamente, temos que estar preparados, todos em geral, para perceber que vai ser muito, muito, muito complicado este orçamento. E agora, enfim, eu queria salientar que estes últimos dias dá-me a impressão que tem havido aqui pelo menos alguma acalmia em termos de discurso, alguma cautela. Dá-me a impressão que estas reuniões muito intensas do Conselho de Ministros quer acreditar que, pelo menos internamente, dentro do Governo, esteja a haver discussões muitíssimo sérias e fortes, porque convém lembrar que normalmente começa aí o problema. São os ministérios, que normalmente são ministérios mais gastadores e que começa a haver todo o tipo de problemas. Portanto, eu espero que estas longas reuniões sejam muito produtivas, no sentido de, pelo menos, haver uma coesão fortíssima, em primeiro lugar, dentro do próprio Governo, dentro dos próprios ministérios, e depois que, aparentemente, está a haver em paralelo todo um conjunto de negociações, digamos assim, pelo menos de diálogos, com partes importantes da sociedade.
Ora bem, que foi aquilo que falhou, digamos assim, no seu discurso em setembro. Portanto, eu julgo que estas duas questões revelam uma postura que espero que, naturalmente, não vai retirar as dificuldades do orçamento, mas primeiro haja uma coesão fortíssima dentro do governo e, em paralelo, pelo menos uma partilha, um diálogo com, digamos, as forças vivas do país, para que, enfim, digamos assim, todos nos preparemos para aquilo que vai ser um orçamento muito difícil. Ou seja, nós muitas vezes falamos que neste mês precisamos de lideranças fortes. Importa dizer, lideranças fortes a todos os níveis. E há pouco falou-se num caso que eu acho que é muito lamentável enquanto país, que é exatamente a questão dos portos, que está diretamente ligado à força motriz que temos neste momento, que é as exportações. De facto, isto não faz sentido. Isto é algo que devemos dizer alto e bom som, que é completamente inaceitável, num esforço que está a ser feito, não pondo em causa naturalmente os direitos, digamos assim, à própria greve, mas tem que haver aqui uma outra abordagem, porque neste momento, enfim, parece de facto de propósito criar problemas em cima dos problemas que já temos e que não são poucos, não é? Rui, e é importante que também deste orçamento saia uma linha clara de orientação daquilo que será a atuação do Executivo ao longo do próximo ano, mesmo para que se melhore essa imagem de Portugal e que os empresários tenham outra visibilidade e possam investir sabendo exatamente o que é que está em cima da mesa. Rubén, eu costumo dizer, enfim, a talha de instrução ou de formação aos alunos que a certeza do plano A é que ele não vai ser executado. Portanto, temos sempre de ter um plano B, C e D. E essa é a maior regra, porque senão não vale a pena haver democracia, não vale a pena haver diálogo. Então tínhamos um parâmetro, ou um paradigma, e seguimos o paradigma. É preciso ir ao fundo das questões, porque estamos, de facto, a bater no fundo do problema. E se nós queremos sair do fundo, ou se queremos aprofundar ainda mais o poço à procura de água. Vamos tentar imaginar a notícia. Qual é que é a notícia? Vamos pôr em partes, separar em três. Questão dos empresários. Fala-se tanto dos empresários. Quem é que exporta, se não as empresas, digamos, sendo elas o resultado dos empresários? Se as exportações estão a funcionar, é porque os empresários estão a responder e há empresários com soluções. Há outros que vivem com o mesmo espectro que era do subsídio público ou do financiamento público, nomeadamente as exceções. A maior parte das exceções escolhidas já estão lá desde que eu estudava e já tenho 50 anos. São os mesmos líderes, só não conheço as empresas deles. Mas eles é que vivem desses subsídios e deste ruído todo que aparece. Imaginemos, a questão do IMI, que eu, estando lá fora, ouvi tanto, do imposto, digamos, autárquico. O modelo não foi criado o ano passado de avaliação. As casas não estavam lá. Se o modelo de avaliação e as taxas, ou de derivação do património, foi feito o ano passado por acordo com a Troika e agora saiu o resultado, qual é que é a notícia? Era o modelo de avaliação e as taxas ou é o resultado? Quem é que é o bandido? É quem negociou as taxas e o modelo ou é agora quem tem que anunciar o resultado do estudo que começou há um ano? Eu li também no jornal, ontem, que há um processo contra, enfim, pessoas ou governantes que trabalharam com as participações público-privadas. Este processo, nomeadamente, condenado pelo ACP, Automóvel Clube de Portugal. Como é que a sociedade está a reagir a isso? Está a acompanhar este processo, que pode ser um processo muito interessante para saber quem são os responsáveis, por onde estamos. Por que estamos em dificuldades? Ou nós estamos a matar o mensageiro? Estamos a querer encontrar problemas de quem é que reagiu mal. Eu até não quero ir a processos crimes, mas pelo menos a processos éticos. Quem reagiu mal, quem coordenou mal, quem comandou mal. Porque esse é que era o poder. Porque os que agora estão no poder virão chamados à responsabilidade depois se estes processos tiverem vingarem. Mas qual é que é a notícia? Isto é que é importante nós estamos a perceber. Último facto. No programa do Governo e no acordo com a Troika está previsto a privatização da RTP, Águas Portugal, a TAP, Estradas Navais de Viana do Castelo. Há cerca de 15 dias apareceu um ruído sobre a Caixa de Depósitos. A Caixa não está em nenhum programa do Governo, a Caixa não está no acordo com a Troika. Não metam ruído para quem não merece. A Caixa é grande demais, tem 146 anos de vida para ser responsável. E depois hoje já aparecia numa mensagem a comparar as privatizações e aparecia lá o nome da Caixa. Não vamos comparar as coisas, são coisas muito diferentes para podermos, de facto, encontrar soluções. E isto tem a ver muito com a comunicação social, tem a ver muito também com a criação da opinião, a ver qual é que é o foco da mensagem que nós queremos transmitir. A parte do Orçamento de Estado, como bem colocou o professor Cantigas Esteves,
vai ser tentar ir mais longe com aquilo que não é. E começa mal no próprio governo. O governo aqui tem estado muito mal. Nomeadamente, parte do governo que dizem que não querem baixar, outros querem baixar. Ou seja, o poder está aqui na rua por culpa do próprio governo. Que não envia uma mensagem clara. Aí a mensagem clara não está. Eu reconheço, eu tenho filhos. Enfim, se um casal tem um problema de comunicação para com os filhos, o poder cai na rua. O casal, se tem algum problema a discutir, discute entre eles e depois comunica a sua decisão. Não é na frente digamos, dos filhos que se faz. Assim se faz a gestão da nação. Nós somos filhos da nação. Nós temos de ter confiança em alguém que está a fazer, pelo menos está a cumprir com as condições das quais se comprometeu. E comprometeu-se no acordo que foi assinado, comprometeu-se com quem empresta dinheiro a Portugal e com quem quer emprestar dinheiro a Portugal. Porque isto está a ser negociado. Repare, naquela famosa, no quinta revisão do acordo da Troika, foi acordado Portugal ter que baixar o déficit, prolongar abaixo do déficit em um ano. Essa não foi notícia. Isso foi uma grande vitória. Não, a notícia era a questão da taxa social única, que afinal de contas quase ninguém percebeu, que os próprios empresários criticaram quando eles baixavam os custos de produção. No fundo era isso que estava em causa, era conseguir vender mais barato ou maximizar, ou até pegar na margem e entregar por mérito aos seus funcionários. Não, essa não foi a discussão. E repare, a própria França está a utilizar o mesmo modelo que nós aqui discutimos, mas não foi apresentado. Mas o governo também foi muito culpado disso, porque nunca soube transmitir e não sabe transmitir com eficiência. Permita-me que conclua que eu tenho pensado nisso, que é como é que podia transmitir com mais eficiência. Publicar o acordo com a Troika, gastar páginas de jornais, depois era criticado porque estava a vender informação. É muito complicado quando nós não temos vontade de encontrar soluções, e aqui são todos culpados, desse Sr. Dr. Mário Soares, ao Sr. Presidente da República, à Manuela Freire Leite, ao Pacheco Pereira, todos aqueles que criam ruído quando ele não tem que existir. Nesta fase, os grandes da nação, que são os grandes da nação, têm a concernidade de encontrar soluções, se é isso que querem ajudar, encontrar soluções, chamar o governo, que de certeza que esses senadores irão escutar, e então sugerir pistas para Portugal, e então ganharemos todos. E veremos se essas pistas chegam ao Orçamento de Estado de 2013. Rui Moreira de Carvalho. Ou digamos, ou à nação. Ou à nação. João Cantigas Esteves, muito obrigado pela presença neste Closing Bell. Para a semana já teremos aí sim as linhas finais deste Orçamento de Estado.